Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Ouço Agro. Essa edição é bem rápida, tá? Bem especial. Eu estou aqui dentro da carreta Agro pelo Brasil, que foi inclusive a nossa casa nessas duas últimas semanas. Para que vocês tenham uma ideia, nós gravamos aqui nesse estúdio 34 episódios do podcast Agro pelo Brasil. Por aqui estiveram, a lista é grande, eu vou até ler, tá? Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a vice-governadora do Acre, Maílza Assis, o enviado especial da Agricultura nesta COP30, o embaixador Roberto Rodrigues, ex-ministro Aldo Rebelo, também esteve aqui. Ele lançou, inclusive, um livro bem legal sobre a Amazônia. Ouvimos também parlamentares da FPA no Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Obviamente, diretores do sistema CNA-Senar também marcaram presença. Diretores e pesquisadores da Embrapa, foi a nossa parceira ao longo desse período. Ouvimos ainda presidentes e diretores de associações da cadeia produtiva do agro. Uma entrevista bem interessante que eu chamo a sua atenção foi com a doutora Vanúzia Nogueira, diretora executiva da OIC, a Organização Internacional do Café. Ou seja, profundas reflexões, análises, debates. Nós ficamos sabendo, por exemplo, tudo que está acontecendo na área da pesquisa, que é muito apoiada pelo sistema CNA-Senar. Eu chamo a sua atenção, tudo isso, pessoal, está no YouTube da carreta Agro pelo Brasil. Repito, 34 conteúdos de boa qualidade, onde você vai ficar sabendo tudo que aconteceu aqui nessas duas semanas de COP30 e mais. Olhar para frente, nós propusemos também boas reflexões, ouvindo todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio. Ouça o Agro, o podcast do sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olhando, o Brasil, território brasileiro, a gente tem 65,6% do território compromissado com o meio ambiente, sejam aí em áreas privadas do CAR, responsabilidade dos produtores rurais, sejam nas terras indígenas, nas unidades de conservação de proteção integral, na de uso sustentável e também aquele excedente que está aí nas terras devolutas e não cadastradas ainda. 65,6%. Aí temos aí 29% do território brasileiro, que é o que a gente separa, que é a atribuição majoritariamente dos produtores rurais, porque é aquilo que está compromissado dentro do cadastro ambiental rural, sem sobreposição com qualquer outro tipo de atribuição pública de áreas no país. Então, 29% do território brasileiro hoje é compromisso ambiental majoritariamente dos produtores privados do Brasil. É uma COP do clima. Não é uma COP do agro. Mas o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Então, o que eu acho que nós temos que mostrar aqui com exagero de evidência é a verdade. E a verdade é que nós temos uma agricultura tropical, sustentável, eficiente, competitiva, lastreada em tecnologia, inovação tecnológica, ciência, e que contribui de maneira espetacular à redução das emissões de gás de estufa. Portanto, queremos essa agricultura tropical, vai ter alimento, energia, fibra, gerando emprego no mundo tropical, que é o mundo mais pobre, ao mesmo tempo que cuida do clima. Ou seja, mostrar que a agricultura tropical brasileira pode ser replicada. Esses são os números da realidade brasileira. 66% da nossa vegetação nativa preservada, 1/3 dentro das propriedades rurais. Mais de 80% da cobertura vegetal original da Amazônia ainda de pé. No caso do Pantanal, quase 90%. E lá no Pantanal, quase tudo dentro de propriedade privada. O que significa que nós temos, ao longo das últimas décadas, aumentado imensamente nossa produção e produtividade, ao mesmo tempo em que a gente preserva a floresta. Então, a situação não é que nós produzimos alimento e exportamos para quase 1 bilhão de pessoas no mundo com um custo ambiental. É o contrário. Nós produzimos alimento, exportamos para quase 1 bilhão de pessoas e oferecemos, de graça, o que é um problema, um manancial de serviços ecossistêmicos ao planeta. A gente vende alimento, a gente vende bioenergia e a gente vende uma segurança ambiental. Você nos convida para conversarmos sobre o que está acontecendo e eu fico muito contente, porque quando nós marcamos
de ter a COP30 no Brasil, nós tivemos um temor, porque mais uma vez o agro poderia aparecer como vilão. E nós estamos aqui, para e passo, desmontando as falsas narrativas e mostrando as virtudes do agro. Ou seja, Primeira- o produtor ele consegue produzir e preservar. O agricultor quer que a água seja bem tratada, por isso programas de nascente, preservação, por isso programas de reservação de água. Nós queremos cuidar da biodiversidade, porque dela vem também toda uma situação que significa desenvolver novas variedades. Aqui nós estamos mostrando ao mundo que o agro que se pratica no Brasil, que alimenta uma boa parte do mundo, ele é moderno, inovador, sustentável, tem um compromisso com a sustentabilidade. O agro é a garantia para a sociedade de que o país de primeiro mundo que nós queremos está na nossa porta. O que nos angustia, a mim, ao Arnaldo, ao pessoal da FPA, é que essas oportunidades vão sendo retardadas, tá? E cá para nós, o parlamento não tem falhado com relação a isso. Nós estamos lá com a lei de cultivares pronta para ser votada, faz 20 anos que nós queremos votar a lei de cultivares. Meu amigo, nós não estamos falando de adição gênica, estamos falando de uma lei que vai modificar todo esse processo. Nós trabalhamos com um projeto relatado pelo Arnaldo Jardim, do combustível do futuro. Daqui 50 anos, se eu tivesse aqui sentado contigo, essa lei seria absolutamente moderna. Nós somos uma frente temática. Nós não temos que ficar fazendo discurso, torcendo para que dê errado ou certo ideologicamente. No caso das aves, nós vamos produzir hoje, esse ano, provavelmente perto de mais de 15 milhões de toneladas, o terceiro maior produtor mundial. No caso da exportação de aves, nós vamos exportar mais de 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 mil toneladas, e o Brasil é o maior exportador mundial, com 38,6% do market share global. De cada 10 frangos comercializados no mundo, quase 4 saem do Brasil. Muita coisa. Muita coisa. E são mercados exigentes. Demais. Mais de Presumo 150 que segurança no mundo. sanitária é preponderante. Só que para o nosso ouvinte, tem que saber que a gente exporta lá fora o mesmo que come aqui. Não Tem há essa diferença. tese também, não, pessoal. Não, Frango nada bom disso. joga pra fora, carne boa vai pra fora. Nada disso, Não tem nada isso. disso. É toda a mesma produção, até porque eu exporto partes. Por exemplo, para a China, eles gostam de comer, sabe o quê? Pé de frango. É mesmo. Aí eu vendo o Sucesso, pé né? e o resto do frango fica onde? O brasileiro. É isso. Não tem dúvida e não tem mesmo. diferença. Quando a gente fala em suinocultura, nós vamos produzir provavelmente 5 milhões e 300, 5 milhões e 400 mil toneladas, a quarta maior produção do mundo. Na exportação, nós vamos ficar perto de 1 milhão e 500, 1 milhão e 450 mil toneladas. Podemos, esse ano, talvez conquistar a terceira maior exportadora mundial, com 14% do market share global. O gado come Come o capim, capim e vai ruminando. vai ruminando Esse e aí processo vai esse gerando processo gás metano. libera, é necessário para ter a relação com o ambiente ruminal, a liberação desse metano, né? Então, ele naturalmente emite isso, mas ao mesmo tempo o processo compensa através da fotossíntese, da retirada do CO2 e também da fixação do carbono no solo. Então, são práticas de manejo que diminuem esse balanço, né? Então, nós fazemos com que os animais tenham um bom desempenho, fazemos um manejo de pastagem correta, e isso a gente fixa uma quantidade muito grande de carbono nas forragens e no solo, através das raízes. Então, isso mitiga o efeito daquilo que a gente faz. Peões de fazenda, ou vaqueiros, vamos chamar assim, recebem em média de 2 a 2,5 vezes a mais do que aquela fazenda que não usa uma genética melhorada, que não busca Chega a uma... essa relação. Chega a essa relação, o social. Então, veja bem, eu tenho uma melhora econômica, que o produtor, a primeira coisa que ele vê é o quanto sobra no bolso. Aí eu tenho uma melhora no ambiente de trabalho, que o profissional hoje em dia, ou vamos falar, o vaqueiro, ele está olhando para isso. Sim, claro. E aí, olha que interessante, a gente entra na pegada ambiental. Se eu estou produzindo mais carne por animal ou mais leite por animal, obviamente eu já começo a reduzir. Esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho a redução do ciclo, porque realmente esse meu animal está ficando menos tempo na propriedade, porque ele ganhou mais peso, vai, obviamente, atingir o padrão que o produtor quer de venda, o pecuarista, então ele fica menos tempo na fazenda, ele emite menos. É um falso dilema
o tal do combustíveis versus alimentos, ou os dois são complementares mesmo? Olha, para mim está muito claro. Acho que tem muito de narrativa e alguns mitos aí nesse contexto, né? O Brasil cresceu em produção e produtividade, como eu disse, com alta eficiência. Teve um efeito poupa-terra no Brasil, essa é a grande verdade. Nas últimas 4, 5 décadas, a gente, com essa evolução tecnológica, fez crescer a produção, sim, de alimentos e ligado à bioenergia, né, concomitantemente, num ciclo positivo, né? Até subprodutos dessa produção também de combustíveis vai à alimentação, né, de animais, enfim, que geram esse ciclo muito favorável. É uma externalidade brasileira isso. Para quem está nos acompanhando entender. O DDG, por exemplo, né, a ração animal, né? Então, isso tudo tem colocado o Brasil nessa estante ou esteira de países que têm elevada eficiência, né, na produção, como uma produção sustentável e limpa. E eu acho que o biocombustível, na verdade, aparece de forma complementar. Não há essa briga, não há essa guerra, né, entre alimentos e combustível. Se a gente imaginar que nós tínhamos um local degradado, um pasto degradado que já não está produzindo mais, ali nós podemos fazer uma nova floresta, que é um sistema agroflorestal, onde enquanto aquela floresta que está crescendo, você pode produzir uma série de outros alimentos, por exemplo, nos primeiros anos, planta um feijãozinho, um milho, enquanto as árvores vão crescendo. Aí aquelas árvores de seringueira, cupuaçu, açaí, quando estiverem grandes, você reflorestou aquela área e vai ter uma renda muito boa num pequeno pedaço de terra, 2, 3, 5 hectares, que pode gerar uma renda muito interessante para aquela família ali. Então, esse é o conceito, ou são os conceitos básicos de uma SAF, Isso. no sistema agroflorestal. Isso, exatamente. É né? diferente do reflorestamento. Quais esses conceitos aí para o pessoal que não está muito inteirado? O reflorestamento, o SAF não deixa de ser um reflorestamento, porque quando ele estiver maduro, digamos assim, depois de 5, 6, 8, 10, 15 anos, que vai ser um sistema permanente, ele virou uma floresta. Concorda? Então não deixa de ser um reflorestamento. Mas a finalidade dele não é apenas o reflorestar para regenerar a floresta, que ele tem a finalidade também de produzir alimento e gerar renda para esse produtor, né? Então, aquele açaí todo ano vai dar uma colheita para ele, o cupuaçu em outro momento do ano vai produzir aquela fruta, ele vai tirar, vender a polpa, beneficiar numa agroindústria local, numa associação. Então, a gente tem muitas experiências pelo Brasil aí exitosas usando esse modelo, né? Por exemplo, hoje o principal custo do pescado, do sistema de produção, que é a ração. Então, se a gente otimizar a ração, ou seja, verificar qual que é a ração que de fato vai diminuir e termos uma melhor conversão alimentar, ou seja, quanto de ração eu coloco para ter 1 quilo de pescado, isso já vai reduzir o custo. Nós temos ações de melhoramento genético de espécies nativas, em especial o tambaqui, edição genômica de espécies nativas e também de tilápia, também para termos um peixe que cresce mais rápido, ou seja, em menos tempo e consuma talvez um percentual de ração menor. Ele tenha uma otimização daquele consumo daquela ração. Ideal, né? Com certeza. Como a gente falou agora há pouco na palestra, que ele está perfeitamente adaptado. Ele aceita consórcios como o Bacuri, aceita consórcio são as parcerias. Mesmo parceria, isso. Ele convive muito bem, porque como ele passa da altura das outras copas, ele faz sombra, conforto térmico para as outras frutíferas embaixo e ele, a pleno sol, consegue sequestrar o gás carbônico, gerar alimento, tá? E fazer com que a população que alimenta do açaí, que come o açaí, consegue ter uma oferta e dar aquela garantia da segurança alimentar. Então, como não gostar de uma cultura que você ajuda a recompor áreas degradadas, mantém o homem no campo para não inchar as cidades, e que muitas cidades não crescem, elas incham, né, pelo êxodo rural, permanece ele lá, consegue dar sustentabilidade não só ao meio ambiente, mas sustentabilidade financeira também. A produção de frutas no Brasil é sustentável. Nós sequestramos mais carbono do que emitimos, isso já é um diagnóstico geral, mas para você ter uma ideia do comprometimento do setor, 100% dos membros da Abrafrutas, eles são certificados internacionalmente em boas práticas agrícolas e sustentabilidade social e ambiental.
Então é um compromisso que nós entendemos que ele é fundamental para o nosso sucesso. Se nós não tivermos isso, nós não conseguimos vender absolutamente nada no mercado internacional, porque o mercado internacional demanda isso. E o mais importante, que todos entendem agora o quão importante é, porque a partir do momento que você começa a aplicar os conceitos de sustentabilidade no seu negócio, o seu negócio fica na sua mão, porque você melhora a sua eficiência. Atualmente o Brasil planta 1.800.000 árvores por dia. Por dia, quase 2 milhões de árvores por dia. Por dia. A gente tem aí uma área hoje de florestas plantadas em torno de 10,5 milhões de hectares e conservamos mais 7 milhões de hectares em áreas nativas, né? Então, essa é a dimensão do setor que vem se expandindo. O consumo de café está crescendo absurdamente na geração Z, que é uma geração de uma consciência ambiental extremamente forte, de uma consciência de origem, de rastreabilidade extremamente forte. E uma geração que principalmente não aceita mentira, não aceita produto maquiado, né? Então, eles vão, e a internet hoje propicia isso para eles, porque eles estão conectados e estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. A nossa vida virou um enorme Big Brother, né? Com toda essa conexão que se tem no mundo hoje, toda essa conectividade. Então, esse jovem é um jovem que ele ouve uma mensagem e ele vai atrás de confirmações de se aquilo é correto ou não. Se aquilo é o verdadeiro. Sim, ele lê, ele vê, ele escuta, enxerga, mas ele vai atrás para entender. E o Brasil é um país que definitivamente entrega aquilo que realmente tem. Então, esse nível de transparência, que a nossa cultura é muito assim, isso ajuda demais nesse momento. Acho que um grande orgulho que a gente traz aqui na COP, em todas as apresentações, é a questão da certificação socioambiental do algodão brasileiro. Hoje, 81% da produção agrícola, da produção de pluma, né, que a gente tem no Brasil, ela vem com uma certificação socioambiental. O que isso significa? Todos os anos, auditores vão nas fazendas verificar critérios sociais, ambientais e de boas práticas agrícolas. Ele só vai passar se esse auditor terceiro dizer que ele está em conforme com aqueles critérios. Então, 81% da produção com essa certificação é um número muito alto. Nenhum país no mundo tem isso, e isso leva o Brasil a ser o maior fornecedor de algodão certificado no mundo. Agora eu chamo a sua atenção para a semana que vem, no episódio também especial do Ouço Agro, você vai ficar sabendo todas as negociações, resultados, propostas e o que vai acontecer no futuro, o que eles já estão preparando para a próxima COP. Então, acesse semana que vem o episódio especial com um resumo dessa COP30 do Ouço Agro. Até uma próxima oportunidade, foi um privilégio, um prazer estar com vocês e repitem, acesse o YouTube da Carreta Agro pelo Brasil e você vai visualizar todos os episódios gravados aqui nesta que foi a nossa casa, nessa COP30 diretamente da Amazônia. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.